Olá, querido colega, tudo bem com você? Eu vim aqui trazer uma série de vídeos que tem como objetivo te ajudar e contribuir para melhorar, dar aquele up na sua sala de aula. Se você quer reorganizar a rotina da sua sala, se você quer fazer da sua sala um ambiente mais gostoso, provocar no seu aluno ações que ainda não foram provocadas, vem pensar comigo nessa série de vídeos que eu vou trazer para você para melhorar o ambiente e a dinâmica da sua sala de aula. Eu me chamo Cristiane e vim aqui conversar com vocês sobre... Se você gostou do tema, já deixa o meu like, não esquece, se inscreve no canal e deixa aqui um comentário. Primeira coisa que você tem que pensar antes de pisar na sua sala de aula: estabelecer metas. O que eu quero, como eu quero e quando eu quero atingir o meu aluno e por quê? Respondendo essas perguntas, você estabelece uma meta. E aí, quando você chega na sala de aula, você já sabe onde e como e para que aplicar aquele conteúdo e o seu aluno vai ver em você um objetivo. E quando o aluno vê que o professor não está perdido, até mesmo na sua matéria, na sua disciplina, ele te valoriza e presta mais atenção em você. Claro que inúmeras situações vão fazer o aluno dispersar, mas ter um foco, uma meta a se cumprir e apresentar essa meta para o seu aluno é fundamental para que vocês dois tenham um engajamento perfeito e consigam conquistar e bater essa meta. Todo professor precisa se organizar na questão temporal. Isso mesmo, você precisa estabelecer lá no seu planejamento de aulas o tempo que você quer dar, o passo a passo naquela disciplina, naquela matéria que você vai lecionar. Portanto, lembre-se da idade do seu aluno, no tempo de foco dele e principalmente no como você vai apresentar esse conteúdo. Pensando nesse conjunto, você organiza o seu tempo e o cronômetro começa a girar e o conhecimento começa a ser construído. Quando você estabelece tempo, um passo a passo a ser seguido, um começo, um meio e um fim, e respeita o tempo do seu aluno também, você consegue sucesso na sua sala de aula. Você tem aquele aluno que tem uma dispersão total, ele viaja lá para Marte e nós estamos aqui na Terra. Você tem aquele aluno que fala e às vezes nem é questões relevantes àquele conteúdo. Você tem um aluno que não consegue entender aquilo que você está passando. Pense em estratégias para conseguir chegar nesse aluno. Em uma sala onde há tantas diferenças, é difícil que a gente consiga atingir a todos da mesma maneira. Os alunos, as pessoas aprendem de formas diferentes e você, professor, precisa ensinar de maneiras diferentes o conteúdo que você está aplicando. Tem aluno que aprende só vendo, ele olha, aprendeu. Tem aluno que aprende escutando, ele escuta, assimila e aprendeu. Tem aluno que só com mão na massa é que ele vai aprender. Tem aluno que, quando ele interage com o outro, ele vai aprender. Você, professor, precisa estabelecer estratégias diversificadas para que o seu aluno consiga entender aquilo que você está passando para ele. Muitas vezes, o professor acha que o aluno tem algum problema de aprendizagem porque ele não muda, ele não oferece outras formas para que esse aluno consiga chegar no objetivo final, que é a aprendizagem. Sendo assim, estabelecer centros de atenções para esse aluno é fundamental para você ter sucesso na sua aula. Fundamental que um professor seja realista na hora de planejar. Não adianta você criar um espetáculo na sala de aula se a sua comunidade escolar não te oferece esse espetáculo, não te propicia esse espetáculo. E às vezes
até oferece, mas naquele momento não é o momento para aquela aula, para aquela dinâmica de aula. Assim, professor, estabelecendo um planejamento realista que vai conseguir colaborar com todos os seus alunos, vai fazer com que você cumpra a sua meta, que é ensinar o seu aluno a aprender e, principalmente, trocar com o outro as informações e estabelecer ali a aprendizagem. A última coisa e a mais importante de todas. Se eu não sei grego, como eu vou ensinar o grego para o meu aluno? Eu preciso ter muita clareza daquilo que eu vou ensinar, daquilo que eu vou me dispor a elucidar para o meu aluno. Se eu não conheço um conteúdo, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar sobre aquele conteúdo, é pesquisar em obras fiéis, é interagir com um colega mais experiente, é trazer informações atuais sobre aquele assunto. Conhecer o conteúdo que você vai aplicar em sala de aula é fundamental para o sucesso da sua aula. Quantas vezes você, professor, não teve lá na sua vida acadêmica, desde pequenininho, um professor que não sabia muito bem aquilo que estava ensinando? Eu já passei por isso inúmeras vezes, e não porque eu, aluno, era melhor do que o meu professor, mas porque aquele professor que trouxe ou que tentou trazer uma informação que não conhecia muito bem para mim, não havia se preparado o suficiente para conseguir passar para mim aquela informação. Eu sempre tive muita dificuldade em física. O conteúdo de física para mim era e é ainda um conteúdo muito difícil. Eu me embaraço toda quando eu me deparo com uma situação que eu tenha que usar as leis da física. E para que eu consiga entender, eu preciso me aprofundar um pouco mais. Eu preciso de aconselhamentos, né, de colegas que entendam daquilo, para que eu consiga explanar um mínimo sobre isso. E muitas vezes na minha vida escolar, o professor que estava lá para me ensinar, ele não conseguiu chegar até mim. E quando eu digo que ele não conseguiu chegar até mim, é sim o fato de o professor não ter uma didática suficiente que conseguisse captar todas aquelas situações que eu acabei de dizer para vocês, de alunos que aprendem de maneiras diferentes, e esse professor que se dispunha a me ensinar física, ele ensinava sempre da mesma maneira. E aquela maneira como ele ensinava, eu nunca consegui entender. E isso não dependia só de mim, dependia dele, que tinha essa obrigação de trazer incentivos de aprendizagem para a sala de aula. Portanto, colega, ser professor não é fácil, não. Não é qualquer um que está ali, ó, na rua, que pode vir para a sala de aula e aplicar qualquer coisa para o aluno. Uma pessoa despreparada, quando chega na sala de aula, a única coisa que ela está fazendo é tomar o tempo do aluno e perder o seu tempo. Quando nos propomos a ensinar alguém, temos que ter propriedade naquilo o que estamos ensinando. E por isso eu estou aqui no YouTube falando com você agora, porque não é de hoje que eu estou na sala de aula. A minha prática vem de uma longa data e a minha prática só foi construída com o dia a dia, percebendo as necessidades de cada um. Quando eu vou ensinar verbos para os meus alunos, eu ensino de várias maneiras, até que eu tenha certeza que todos eles conseguiram compreender. E quando eu percebo que um deles não conseguiu ainda, eu vou trabalhar com ele, exclusivamente com ele, de uma maneira que eu consiga conquistá-lo e ensiná-lo. Se você gostou do meu conteúdo, se você também é um professor provocador, faça a sua provocação aqui nos comentários para mim e me diz como é a sua estratégia de ensino
para a sua sala de aula. Aquele aluno que te dá trabalho, como é que você trabalha com ele? Vamos trocar figurinhas? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais!